Essa nossa manchete é uma reportagem do Jamil Chad, se puder abrir aqui para gente, é uma reportagem do Jamil Chad falando que, em um sinal explícito dos temores de que a eleição dos Estados Unidos caminhe para a violência e questionado dos resultados, procuradores gerais de todo o país se unem para fazer um apelo por uma transição pacífica de poder. Se o pedido é normalmente feito pelo governo dos Estados Unidos para outras regiões do mundo onde o processo eleitoral é incerto, a declaração de hoje foi interpretada como um sinal de fragilidade da democracia americana. Achei forte essa frase aqui, escrita pelo nosso colunista Jamil Chad. É um sinal da fragilidade da democracia americana. Esse apelo é feito no momento em que a campanha de Donald Trump sinaliza que não vai aceitar uma derrota e prepara diversas ações para contestar os resultados. E no campo democrata, a campanha de Kamala Harris vem alertando sobre os riscos dessa atitude e planejam uma ação caso Trump decida se declarar vencedor, mesmo sem contar com os votos necessários. Olha a situação tensa dos Estados Unidos neste momento, Sakamoto, e aí essa frase, né, de Jamil Chad, um sinal aí da fragilidade da democracia americana. Quando que a democracia americana começou a se tornar frágil, hein, Sakamoto? Há quem diga que em 1776, no nascimento da nação, e logo depois, 10 anos depois, com a Constituição, já começou a ter problemas. Mas, Fabiola, a questão é o seguinte: ao longo da história, ao longo do tempo, havia uma espécie de uma pactuação das elites políticas com relação, não a quem ganha, eu não estou falando República Café com Leite, não é isso, mas com relação ao respeito ao resultado das eleições, ao resultado do processo eleitoral. Havia pouco questionamento a respeito da validade, da credibilidade do processo eleitoral nos Estados Unidos, na elite democrata e na elite republicana. Com a entrada de determinados outsiders do processo, como foi, por exemplo, o próprio Donald Trump, mas não apenas com ele, né? Antes já tivemos, quando venceu o George W. Bush, né? Quando ele venceu, já teve toda uma questão, discussão, questionamento do modelo de eleição nos Estados Unidos, quando ele perde para o Al Gore em número de votos totais, de uma forma com uma distância, mas ganha, teve toda aquela questão na Flórida, houve já na época muita discussão, mas no final das contas houve um reconhecimento, né? Ninguém falou, olha, não reconheço o presidente não eleito. Quando o Trump assume, né, você tem um presidente cujo objetivo para permanecer no poder, ele age sistematicamente cumprindo uma cartilha da extrema-direita, que é bater fortemente nos instrumentos e nas instituições democráticas que podem impedir que ele permaneça no poder indefinidamente. A gente sabe disso porque o próprio Bolsonaro fazia a mesma coisa. O Bolsonaro passou vários anos do seu governo no Brasil batendo no sistema eleitoral. Faz parte da cartilha de extrema-direita global, batendo em instituições democráticas. As instituições que você não consegue mudar, você caceta. Nos Estados Unidos, Trump conseguiu mudar a Suprema Corte, alterou vários ministros, né? Pôde indicar vários ministros. Hoje ele é eminentemente pró-conservador e pró-Trump. Então, e no Brasil, o Bolsonaro não conseguiu isso, e é por isso que é tanta dedo no olho e gritaria para cima do STF. Só que acontece o seguinte, o Trump foi batendo, não é de agora. Ao longo do governo dele, ele foi batendo, foi cacetando, foi incentivando. O que aconteceu? Quando ele perde a eleição naquele momento, ele foi para cima das instituições. Ele levou milhares de pessoas para Washington e mandou elas, incentivou elas a invadirem o Congresso no dia 6 de janeiro de 2021 e teve até morte para impedir a titulação, para impedir a validação do resultado da eleição. E ele pediu para o vice dele, que era o que nos Estados Unidos o vice é presidente do Senado, para que também impedisse a validação. E o vice não topou. Então, o que acontece? Neste momento, o Trump está fazendo de uma forma preventiva dois movimentos. O primeiro é, em caso que ele perca nas urnas, vamos questionar, vamos para o pau. E nos Estados Unidos, neste momento, Fabiola, há medo
de guerra civil, inclusive, de um confronto civil tão grande que descambe para uma guerra civil, que descambe para um ataque, para destruição, para uma baderna muito maior do que foi 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, muito maior do que foi 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Existe sim esse medo, não à toa. O Kennedy mostrou as imagens das lojas em Washington sendo tapadas com tapumes que são usados para prevenir furacão, para não quebrar a vida em furacão. E tem esse em vários lugares dos Estados Unidos, principalmente em locais onde você tem, ou na capital do país, ou locais onde você tem uma situação pendular, que pode ganhar um ou pode ganhar outro. Então, o que acontece? Eles estão fazendo isso, sim, para tentar ganhar no tapetão, caso perca, apesar da vitória ser mais provável, ligeiramente mais provável do Trump. Para terminar, tem uma outra razão também, que é o quê? Incutir medo nos eleitores para que eles não saiam de casa para votar. Isso teve no Brasil também. Todas aquelas narrativas de violência aconteceram no Brasil, o pessoal incutiu medo, a ideia era não que o pessoal não fosse votar. Agora também, nesse último dia de votação, porque os Estados Unidos, no dia 5 é o último dia de votação, estão tentando incutir medo para que não vote. E aí, Fabiola, você sabe quem está ajudando nisso? A Rússia. Você tem matérias e reportagens. O próprio New York Times deu uma matéria excelente, e outros veículos também deram matérias excelentes, né? Porque todo mundo sabe que a Rússia fica tentando influenciar na eleição norte-americana, inclusive ajudando o Donald Trump, né, através da internet, postando fake aqui, postando fake ali, postando fake acolá. Ela tem interesse porque ela sabe que o Trump vai, inclusive, tirar o pé da guerra da Ucrânia. Do apoio da Ucrânia. Então a Rússia está bombando este medo, né? Tem uma matéria excelente do New York Times falando isso, que a Rússia está escalando, né? Está aumentando os esforços para subverter as eleições e instituir medo no eleitorado, né? Bom, Então, quem tá. Fabiola, O Sakamoto, ele fica super não, animado com a eleição americana, ele desculpa, eu fica acabei me louco assim. empolgando, mas é isso. É que a rainha chegou, tá batendo na porta, eu tenho que abrir. Eu tenho que estender o tapete vermelho pra minha rainha. Tô morrendo de saudade dela. Mônica Bergamo na área, minha gente. Boa tarde, já meio-dia e 9. Seja bem-vinda. Ativar o som, pronto, ativado. Oi, Sakamoto, Fabiola, todo mundo, bom dia. Boa tarde já, né? Boa Boa tarde. tarde. Nossa colunista do jornal Folha de São Paulo, que publicou na sua coluna aí uma entrevista com Boulos. Mas antes eu queria um pitaquinho sobre a eleição americana. O que vai dar lá nos Estados Unidos, hein, Bergamo? Tua bola de cristal, toda a tua apuração política. Vai dar Kamala ou vai dar Trump? O que vai dar lá, hein? Ai, Fabiola, como diz a mãe de uma amiga minha que é cientista política, já é difícil entender o Brasil, eu não vou ficar dando pitaco em outros países, mas eu acho que está muito apertado, né? Agora, Fabiola, é curioso, porque como o mundo está dentro dos Estados Unidos, o que eu acho curioso de acompanhar, sem dar opinião, assim, mas falando o que eu acho curioso é como os vários grupos vão se comportando e de acordo com as várias atitudes dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos também, né? Como a política externa lá realmente influi muitas vezes no eleitorado, numa parte dele, né? Hoje tem uma matéria da Patrícia Campos Mello na Folha mostrando como no Michigan a comunidade árabe que está enfurecida com o governo Joe Biden por causa do apoio a Israel nos ataques que Israel faz contra Gaza, então podem tirar dela, da Câmara, um eleitorado importante que é pequeno, mas que pode ser decisivo para tirar o Michigan dela. Então, olha a complicação, né, que é para entender a eleição norte-americana. Eu estava vendo também outro dia, acho que era no New York Times, ou era na BBC, eu acho que era no New York Times, uma reportagem feita com os negros americanos de um determinado estado e que eles próprios tinham uma divisão em 3 subgrupos, né? Aqueles históricos que reconhecem a luta, né, anti-racismo nos Estados Unidos, e que votam nela, portanto, né, por esse motivo. Aí aqueles que são que falam, não, mas a minha vida no governo do Obama ou a minha vida no governo do Trump foi exatamente a mesma. Então eu quero saber quais são as propostas para melhorar aqui o meu cotidiano, o meu dia a dia. Não importa, não importam outras lutas, porque com o Obama ou com o Trump nada mudou, ficou tudo na mesma para mim. Então, como cada grupo vai
se comportando e como cada grupo tem um peso absurdo numa relação que está empatada e que pode ser definida por um voto. Um voto é exagero a gente dizer, mas por muitos poucos votos. Então, cada um desses grupinhos vai